em Jornada de Progresso. O despertar espiritual da humanidade e o caminho interior da verdade. Com base em uma rica reflexão, esta obra propõe um mergulho na evolução moral, espiritual e intelectual da humanidade. Misturando filosofia, espiritualidade e exemplos cotidianos, ela nos lembra que o verdadeiro progresso não está apenas nas máquinas ou nas descobertas, mas na construção silenciosa de uma consciência desperta. É um vídeo para aqueles que já não se satisfazem com respostas prontas, para quem sente no fundo da alma que há mais e deseja encontrar. Em um mundo que avança tecnologicamente, mas ainda se perde na pressa e na superficialidade, este livro é um convite ao retorno essencial, olhar para dentro. Em Jornada de Progresso, nos conduz por uma profunda reflexão sobre a trajetória humana, questionando não apenas o quanto evoluímos, mas para onde realmente estamos indo e com que propósito. Com base em uma rica reflexão, esta obra propõe um mergulho na evolução moral, espiritual e intelectual da humanidade, misturando filosofia, espiritualidade e exemplos cotidianos. Ela nos lembra que o verdadeiro progresso não está apenas nas máquinas ou nas descobertas, mas na construção silenciosa de uma consciência desperta. É um vídeo para aqueles que já não se satisfazem com respostas prontas, para quem sente no fundo da alma que há mais e deseja encontrar. Introdução. Há em nós uma sede antiga, um anseio por respostas. Esta obra nasceu da necessidade de compreender o progresso, não apenas aquele que os olhos medem em máquinas e invenções, mas aquele que pulsa silencioso no interior de cada ser humano. Em Jornada de Progresso, é uma proposta de leitura contemplativa, reflexiva e prática para quem deseja reconhecer, em sua própria trajetória, os sinais de uma transformação em curso. Neste vídeo, não oferecemos mapas, mas bússolas. Não damos fórmulas, mas acendemos fogueiras no meio do caminho. A estrutura do vídeo respeita uma sequência ordenada de construção da reflexão, mantendo uma essência e ampliando com elementos que auxiliam o leitor a mergulhar, sentir e aplicar. Cada fala é um convite, refletir, sentir e agir. Ao final, você encontrará perguntas, guias práticos e símbolos que ampliam a compreensão e possibilitam uma experiência mais rica. Aqui, o progresso é íntimo, a jornada é do espírito, a verdade é construída peça por peça, como um quebra-cabeça infinito, em mãos humanas e divinas. Não há pretensão de respostas absolutas, mas um caminho, aquele trilhado por todos que desejam viver com mais sentido e verdade. Siga, questione, silencie, prossiga. Estamos juntos em Jornada de Progresso. Reflitamos acerca do progresso humano ao longo da jornada terrena. Progredimos? Como progredimos? Chegamos ao ápice? Vejamos em rápida análise a trajetória evolutiva, sem pretensão de abarcar tudo, por impossível, apenas um olhar ligeiro. As incertezas, interrogações e não conformismos movem o progresso da humanidade, ao menos aqueles que não se aderem à estagnação e buscam ir além. Os demais são empurrados pela força do progresso e ou surfam nas ondas deste. Se transitarmos pela história da humanidade, mesmo através de um olhar ligeiro, sem maiores aprofundamentos, perceberemos nitidamente o progresso atingido de forma continuada, desde os dias perdidos nos séculos incertos de sua aparição como seres pensantes no globo terrestre até os dias atuais, a ponto mesmo de ficarmos admirados das conquistas obtidas em inumeráveis áreas. Mas a humanidade continua sua jornada evolutiva, sem que possamos, por mais visionários que sejamos, imaginar a que nível chegará. Mesmo sabendo que o Cristo nos convida à perfeição, não temos cabedal suficiente para saber, com precisão, o que é a perfeição. Podemos, entretanto, vislumbrar indícios desse caminho
através dos avanços morais que já conseguimos alcançar. Embora longe da perfeição, já não nos encontramos tão próximos da barbárie inicial. Em Introdução à Filosofia Espírita, José Herculano Pires brilhantemente sintetiza essa jornada humana rumo ao progresso, culminando nos dias atuais ao citar: a história da filosofia é um contínuo que nasce da primeira indagação do homem sobre a natureza e depois sobre a vida e sobre ele mesmo, da magia à religião, e desta à filosofia o pensamento se desenrola numa sequência ininterrupta de formulações pessoais que se encadeiam em processo dialético. Sócrates e Platão, entre tantos outros filósofos da antiguidade, bem exemplificam a ânsia humana pelo crescimento, utilizando a sua época em especial o processo através do diálogo entre pensadores interessados na busca da verdade para o crescimento do ser de forma gradativa e continuada, partindo das hipóteses até as realidades compreensíveis e verdadeiras. E assim avançamos. Quem poderá afirmar com segurança aonde chegaremos? O diálogo, nesse sentido, surge como ferramenta transformadora, não apenas como método filosófico, mas como exercício prático de escuta e empatia tão necessários nos tempos modernos. Num mundo marcado pela aceleração e pela superficialidade, retomar a dialética como instrumento de aprendizado coletivo talvez seja um passo fundamental para que o progresso não se limite à técnica, mas alcance a consciência. É bem verdade que a conquista global representa a conquista de cada indivíduo. Vale dizer que certo grupo maior ou menor de indivíduos, ou uma determinada raça, integra em seu cabedal cultural a somatória das conquistas de seus componentes individuais, formando, ao longo dos tempos, suas culturas regionais, nacionais, conformando então, na sua totalidade, o progresso humano até aqui obtido numa trajetória de desafios e lutas, por vezes desanimadores. No entanto, chegamos ao terceiro milênio. Chegamos um tanto estropiados, é certo, mas melhores. Porém, sem querer assustar ou desanimar, muito pelo contrário, afirmo que é só o começo. Muito ainda há a ser conquistado, em especial no mundo íntimo de cada ser. Se até aqui chegamos, chegaremos vencedores e melhores aos próximos milênios. A força que nos move, muitas vezes sem percebermos, é o anseio de sentido. Não basta mais existir. Queremos saber para quê, aonde vamos e como conviver melhor com o outro e conosco mesmos. Isso, mais do que a evolução tecnológica, será o diferencial dos próximos séculos. Quando a evolução interior passar a guiar a exterior, o progresso humano dará um salto de qualidade. Nesse percurso, ampliaremos ainda mais as nossas conquistas e potencializaremos nossa capacidade intelectiva e afetiva. A evidência dessa afirmativa está exatamente no olhar reflexivo pela jornada até aqui realizada e pela certeza de que não atingimos o ápice, se é que o atingiremos um dia. Será que o progresso tem fim? Será que utilizamos apenas 10% do nosso cérebro? Sob esse título, encontrei matéria no site G1 da Rede Globo ligado ao tema Ciência e Saúde, abordado por colunista da CNN conforme consta da matéria. O colunista analisa que isso seria um mito, pois nós utilizamos toda a nossa massa encefálica, abordando aqui de forma resumida essa matéria, pautada por algumas considerações de neurologistas, portanto, um mito do qual não identificou a origem. Porém, de certa forma, fiquei incomodado com essa conclusão, pois, ao analisarmos do homem primitivo até o homem atual, nitidamente percebe-se um diferencial intelectual e afetivo imenso. Então houve uma evolução na capacidade pensante. Por certo, ainda não tenhamos atingido integralmente toda essa capacidade, mas ampliamos com isso em muito a nossa potencialidade produtiva. Esse sentimento de incompletude que
que nos acompanha de que ainda há mais a ser descoberto é também um indício do nosso estado de transição. Somos, em verdade, seres inacabados, em constante construção, e a ideia de que apenas uma parte do nosso potencial é utilizada ganha um significado simbólico, indica a existência de um campo ainda inexplorado, não apenas no cérebro, mas na consciência humana. Estava eu buscando um meio de conciliar essa evolução, sem contestar o colunista e os neurologistas, quando resolvi ler os comentários sobre a matéria e não precisei gastar meus neurônios para explicar essa situação que me colocava em desconforto, pois nos comentários, Plínio Barra utiliza uma metáfora que, no meu entendimento e sentimento diante dessa encruzilhada, socorreu-me. Diz Plínio Barra: imagine uma Ferrari que chega a 300 km por hora parada no trânsito de São Paulo. Para andar nos míseros 20 km por hora do engarrafamento, o carro está usando todos os seus mecanismos, porém, não está exercendo seu máximo potencial, que é chegar a 300 km por hora. Vejo o cérebro da mesma maneira. Óbvio que uso 100% do mecanismo do meu cérebro, porém, pode ser que não esteja usando todo o potencial desse mecanismo. Motivo esse que explica por que uma pessoa tem uma memória melhor que a outra, ou por que, em determinadas situações, você consegue tirar capacidade de onde não tem, etc. Eu acredito nessa dos 10% por isso. Em novo comentário, prossegue Plínio, reforçando sua tese. Outra coisa que acredito que comprova isso é: num documentário no Discovery Channel que assisti, foi falado que pessoas que tiveram parte do cérebro removidas devido a acidentes, tumores, etc., acontecia que outra parte do cérebro conseguia assumir as tarefas que aquela parte removida fazia. Em outro documentário sobre autismo savant, um cientista tem desenvolvido um método que consegue aumentar a capacidade de uma determinada área do cérebro, tornando as pessoas melhores desenhistas, músicos, etc. Assim como acontece com os savants, que possuem grandes habilidades. Essa flexibilidade cerebral, a neuroplasticidade, nos revela um aspecto fundamental da condição humana, a adaptabilidade. Somos seres dotados de um mecanismo interno capaz de reorganizar-se diante dos desafios. Ele se aplica às esferas morais e espirituais. Diante das perdas, das crises, das limitações, o ser humano é chamado a ativar potenciais dormentes, a despertar qualidades que antes pareciam inacessíveis. E é nesses momentos, sob pressão, que a grandeza humana mais se manifesta. A máquina que chamamos cérebro, alimentada pelo combustível contaminado pela ignorância, tem seu desempenho limitado. No entanto, à medida que depuramos o combustível utilizado por essa máquina com o aditivo conhecimento das verdades universais, levantando o véu da ignorância, aumentamos seu desempenho. Agora imagine que coloquemos um aditivo chamado sentimentos. O desempenho torna-se maior e mais útil para o mundo à nossa volta. Será que já utilizamos 10% do potencial dessa máquina? A ignorância funciona como um freio invisível, impedindo a plena expansão das potencialidades humanas. A cada camada de ignorância removida, uma nova possibilidade se abre, e essa descoberta é tão mais significativa quanto mais estiver associada à sabedoria do coração. A ciência pode explicar o funcionamento do cérebro, mas é o amor que lhe dá sentido. Assim sendo, cada ser age sustentado pela bagagem das conquistas adquiridas ao longo do seu percurso. Em busca do seu destino, entremente sabe o indivíduo qual é esse destino? Conforme a concepção que faça do mesmo, assim encaminhará suas ações. Já progredimos muito, mas o suficiente. Será que já estamos utilizando toda a nossa capacidade máxima? Será que já estamos com todos os conhecimentos possíveis para nutrir nossa máquina pensante? Óbvio que não, pois ainda há dúvidas. Não sabemos tudo do universo, do mundo que habitamos, do nosso universo íntimo.
Portanto, temos muito a conquistar. E esse muito a conquistar não se restringe às dimensões externas ou tecnológicas. Ele inclui a descoberta do significado mais profundo de existir, de relacionar-se, de contribuir para um mundo melhor. O progresso verdadeiro exige que saibamos aprofundar a compreensão de nós mesmos, para então nos posicionarmos melhor diante do mundo e do outro. No entanto, vale refletir e questionar. Viajamos no caminho certo, conscientes dos objetivos a serem atingidos? Cada indivíduo, por sua vez, teve a noção clara e consciente de onde deveria chegar, a fim de contribuir para um objetivo comum? Todos caminharam tendo noção clara de onde deveriam chegar? Ou viajamos às cegas, sem a certeza de onde chegaríamos? Analisando as consequências dessa jornada humana, seus percalços e tragédias, podemos concluir que a grande maioria navegou à deriva. Alguns poucos sabiam exatamente qual o caminho a ser seguido. Vieram estes, obviamente, para guiar, mas poucos deram ouvidos. A maioria deu ouvidos aos pseudo-sábios, buscaram atalhos e atrasaram a jornada. Ainda assim, progredimos. Os que vieram para guiar, vieram de onde? Quando adquiriram essa capacidade, notoriamente superior à grande massa, foi o acaso que os habilitou. Esses guardiões do caminho surgem não raramente em momentos críticos da história. Suas mensagens vão além de religiões ou filosofias. Trazem uma força transformadora que mobiliza, provoca e desperta. Embora minoria, são eles que marcam os grandes rumos da evolução. Cada civilização que ascendeu o fez porque alguns escolheram o caminho do serviço, da verdade e do amor, contrariando a maioria que seguia a vantagem imediata ou o medo. Tratando das questões do desenvolvimento alcançado em tantas áreas, na busca por desvendar os segredos da natureza em toda a sua abrangência, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na primeira parte, capítulo 2, após a resposta à pergunta 19, efetua suas considerações acerca dessa busca. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Esta reflexão toca em um ponto nevrálgico, a vaidade do saber. Não raro, o conhecimento desprovido de humildade transforma-se em prisão. Somente a humildade permite que a verdade seja reconhecida, mesmo quando ela contradiz tudo aquilo em que acreditávamos. A sabedoria verdadeira é, portanto, aquele saber que é capaz de rever-se, de recomeçar, de aprender novamente. Progredimos nessa viagem humana, planejada ou à deriva, rumo ao futuro, chegando aos dias atuais. Essa trajetória humana foi solitária? Aportamos pelo acaso neste planeta perdido no infinito? Ou tivemos um direcionamento planejado e orquestrado? Se assim, como entender os fracassos e os sucessos, os erros e os acertos? Talvez só aparentemente estivéssemos à deriva. Será que ventos intencionais e diretivos não estiveram a inflar nossas velas e direcionar nossos rumos, sem que percebêssemos as intenções, mas apenas os ventos? Será que, por não percebermos que estávamos sendo conduzidos, não tentamos por vezes opor-nos a esses ventos diretores? E daqui para frente, para os próximos passos, rumo a outros milênios, teremos uma clareza completa do futuro a ser atingido? Teremos a lucidez necessária para melhor aproveitarmos as oportunidades a fim de conquistarmos o objetivo, a destino? Temos que progredir na solução dessas e de tantas outras questões, a fim de melhor fazermos as nossas escolhas. Cada nova geração,
tem a oportunidade de ampliar essa lucidez. Ela é conquistada, não doada. É fruto da experiência, do questionamento, da entrega e da busca. Ao construirmos uma consciência mais clara de quem somos e do que fazemos aqui, alcançamos um patamar de escolhas mais responsáveis, escolhas essas que não seguirão apenas a lógica da utilidade, mas a lógica da coerência com o propósito maior da existência. Muitas perguntas a serem respondidas. À medida que vamos aprofundando as perguntas e ajustando as respostas, encurtaremos o caminho e diminuiremos o tempo despendido na direção do futuro, principalmente sabendo se temos ou não um futuro e, caso afirmativo, qual seja este. Assim, aproveitaremos melhor os recursos colocados à nossa disposição, compreendermos se esses recursos são oferecidos pelo acaso ou por um regente espetacular. Neste caso, como é esse ser que rege? Na Revista Espírita de abril de 1869, Allan Kardec publica uma resposta de Charles Fourier através de um médium a um amigo que o interroga acerca das teorias propostas por Fourier, quando no corpo físico, uma resposta bastante ampla e longa, da qual pegamos um parágrafo que aborda a tese que aqui estamos a conduzir. Outros trechos inseriremos em local oportuno, a fim de fundamentar outras questões com a brilhante e lúcida resposta desse, que foi um dos grandes gênios da humanidade, disse Fourier. Dizeis que duvidais, meu amigo, tanto melhor, porque aquele que duvida verdadeiramente procura, e aquele que procura encontra. Vale a pena pensar nisso, vale a pena duvidar, vale a pena buscar. Ao planejarmos empreender uma viagem por este planeta imenso, trabalhamos especialmente 3 informações fundamentais e indispensáveis: origem ou ponto de partida, destino a ser atingido e caminho a ser seguido para alcançar o destino. A escolha do caminho torna-se impossível sem antes definirmos o destino, pois, se não sabemos para onde ir, qualquer ou nenhum caminho serve. Portanto, é indispensável que saibamos para onde pretendemos ir. É, porém, também impossível escolhermos o caminho sem saber o ponto de partida. Eis a razão pela qual tantas existências se tornam repetitivas, girando em ciclos de sofrimento ou estagnação. Sem a clareza sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos, nossas escolhas se baseiam em impulsos ou pressões externas e não em propósitos conscientes. Mas quando identificamos nossa origem espiritual e reconhecemos a finalidade superior da vida, os caminhos se iluminam e o sentido das provas se revela. Essas questões são tão óbvias quando pretendemos empreender uma viagem por este globo que habitamos. Porém, quando pensamos no rumo que devemos dar às nossas vidas, a situação nem sempre é tão óbvia assim, pois, via de regra, não sabemos para onde ir, qual é o nosso destino e vagamos feito barcos à deriva num mar revolto. Outras vezes não sabemos onde estamos nessa jornada rumo ao futuro, o que torna a escolha do caminho impossível da mesma forma. Assim dá para imaginar tragédia maior se não sabemos onde estamos nem o destino? Por certo, aí está a fonte de todas as nossas tragédias, individuais ou coletivas. A ausência de um mapa existencial claro nos lança numa vida de reações em vez de ações. Vivemos para resolver problemas, não para realizar sentidos. Entretanto, ao exercitar o autoconhecimento, traçamos coordenadas mais precisas e podemos transformar a viagem da vida em uma expedição consciente e não num náufrago espiritual. Na introdução de sua obra, Genealogia do Espírito, o filósofo Humberto Schubert Coelho afirma: se há entre os problemas da filosofia um que não se deve olvidar, do qual depende diretamente o bem-estar e o progresso da civilização, é o problema do autoconhecimento. Desde os tempos mais remotos, o homem busca um sentido para a existência,
e nesta busca se envolve em questões míticas, religiosas, científicas ou filosóficas de difícil solução. Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, já na introdução constata: uma dolorosa observação surpreende o pensador no ocaso da vida. Resulta também mais pungente das impressões sentidas em seu giro pelo espaço. Reconhece ele então que, se o ensino, ministrado pelas instituições humanas, em geral, religiões, escolas, universidades, nos faz conhecer muitas coisas supérfluas, em compensação quase nada ensina do que mais precisamos conhecer para encaminhamento da existência terrestre e preparação para o além. Esse vazio no ensino da vida revela uma prioridade invertida em nossa sociedade. Valoriza-se o ter em detrimento do ser, o saber informativo em lugar do saber transformador. O resultado disso é uma multidão de indivíduos com doutorados em ciência externa, mas analfabetos de si mesmos. É urgente uma educação que forme seres humanos plenos e não apenas produtores ou consumidores. Certa feita, tendo realizado uma palestra em uma casa espírita em Curitiba, após a qual as pessoas foram conduzidas para as demais atividades da casa, como passe e atendimento fraterno, enquanto aguardava o término das atividades, uma mãe veio até mim, solicitando que conversasse com seu filho, contando-me que este perdera a visão de uma vista por glaucoma e estava perdendo a visão da outra pelo mesmo motivo e achava-se em grande revolta com a vida. A mim, pareceu que essa mãe estava mais preocupada com as consequências da revolta do filho que com a própria doença, entendendo, por certo, ser esta irreversível, mas que a revolta agravaria as dificuldades do filho no prosseguimento de sua jornada. Enquanto a mãe conversava comigo, o filho já estava sendo atendido em conversa fraterna por trabalhador da casa, habilitado para isso. Porém, pelo teor da palestra, creio eu, a mãe achou por bem que eu também conversasse com ele, na expectativa de que eu pudesse orientá-lo a evitar o caminho da danosa e inútil revolta. Recordo-me que cheguei a pensar na situação que nossas tarefas nas atividades espiritistas nos colocam. Que dizer a um jovem de 19 anos, a quem pesada jornada às escuras batia à porta, que o motivasse para a continuidade da vida? Porém, sabemos que, quando nos propomos a tarefa do bem, em auxílio aos nossos irmãos na jornada terrena, quando nos propomos a enxugar lágrimas, não estamos sozinhos, recebemos o amparo da espiritualidade amiga, prepostos do Cristo na tarefa de elevar a humanidade a Deus. A inspiração veio quando o jovem, conduzido pela mãe, veio até mim, entabulada a conversa e ciente ele de que sua genitora havia colocado-me a par da sua situação, disse-lhe que, diante desta experiência, ele tinha duas alternativas apenas. Passaria o resto da vida revoltado, lamentando sua sorte, achando que dera azar na vida, que Deus não teria sido justo com ele, ou buscaria respostas a fim de compreender a vida e suas intercorrências com tal profundidade que o levasse a enfrentar os desafios aos quais estava sendo convidado pela vida, de forma equilibrada e confiante de que tudo tem propósitos e ir ao encontro de compreender esses propósitos, tirando com isso o proveito necessário da amarga experiência. Amarga é verdade. Após essa primeira orientação, couberam algumas outras na direção de ofertar, de forma introdutória, as bases para essa busca por compreensão. Introdutória, sim, posto que essa busca seja longa, demanda tempo e estudo, para chegar-se a um entendimento mais elevado que alivie o peso dos desafios e de que servem estes de trampolim para o crescimento pessoal. São nestas horas limite da existência em que a dor nos arrebata as certezas fáceis que o ser humano é despertado para uma escolha fundamental: resignar-se à rebeldia ou abrir-se
a sabedoria da prova. A dor, quando compreendida e transcendida, torna-se escola. A vida não nos pede conformismo, mas aceitação ativa, uma entrega que busca aprender e não apenas suportar. Essa proposta da busca de respostas tenho utilizado desde então nos diálogos fraternos que tenho realizado com aqueles que me procuram, por conta dos desafios apresentados pela vida, os quais lhes parecem muitas vezes insuperáveis. A compreensão é mais confortadora para o enfrentamento. Esse movimento de compreender para prosseguir torna-se um ato de coragem espiritual. Não se trata apenas de entender o porquê do sofrimento, mas de reescrever o sentido da existência a partir dele. O conhecimento espírita oferece uma nova lente para enxergar a dor, não como castigo, mas como convite ao recomeço e ao crescimento. Cabe esclarecer que essa orientação inspirada naquele momento não é nenhuma novidade. No curso da história da humanidade, tal a sua importância na definição de rumo a seguir, com variada forma e linguagem, ela tem sido a tônica das orientações fornecidas por muitos dos emissários divinos, encarnados ou desencarnados, nos seus compromissos de direcionar o progresso da humanidade. Somadas a essas orientações superiores, a não ser uma inerente ânsia pelo progredir e viajar em busca de situação melhor, caracterizada normalmente pela conquista da felicidade, representada essa ânsia pelo inconformismo com sua situação presente. Assim o ser humano fez, ainda faz e sempre fará dessa somatória das orientações superiores e do inconformismo ao longo da história motor para progresso humano. A rebeldia sem consciência estagna, mas o inconformismo orientado pela luz interior transforma. É preciso honrar esse incômodo da alma como um sinal de que existe uma versão mais elevada de nós mesmos a ser descoberta. Nesse sentido, a insatisfação é um chamado ao despertar, confirmando e validando essa assertiva das orientações superiores, sempre presentes em todas as épocas e reforçando a necessidade da busca permanente. Destacamos 3, apresentadas a seguir, começando por Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, capítulo 1 da primeira parte. Nós vivemos, pensamos, agimos. Eis o que é positivo: nós morremos. E isso não é menos certo. Deixando a Terra para onde vamos, em que nos tornaremos? Seremos melhores ou piores? Seremos ou não seremos? Ser ou não ser, tal é a alternativa. É para sempre ou para nunca. É tudo ou nada. Ou viveremos eternamente, ou tudo se acabará sem retorno. Fundamental a compreensão dessas questões para um direcionamento apropriado às nossas escolhas na vida, no rumo que a ela daremos. Temos também a contribuição de Leon Denis na obra O Porquê da Vida, item 2. O que importa saber antes de tudo é o que somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são nossos destinos. As ideias que fazemos do universo e suas leis do papel que cada um de nós deve exercer sobre este vasto teatro, tudo isso é de uma importância capital. É de conformidade com elas que dirigimos os nossos atos. É consultando-as que fixamos um alvo à nossa vida e para ele caminhamos. Eis a base, o verdadeiro incentivo de toda a civilização. Conforme for o ideal, assim é o homem. Para as coletividades, da mesma forma que para o indivíduo, a concepção do mundo e da vida é que determina deveres, mostra o caminho a seguir, as resoluções a adotar. E Jesus, o guia maior, estabeleceu a importância da compreensão dessas questões muito mais amplamente, estabelecendo uma busca infinita quando asseverou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32, disse eu infinita, pois temos um universo visível e invisível para desvendar, a fim de chegarmos à verdade libertadora. Esse conhecimento libertador
não se limita à acumulação de informações ou à aceitação de dogmas. Ele requer vivência, prática e transformação interior. A verdade que liberta é aquela que toca o íntimo do ser e o mobiliza a mudar sua maneira de ser, sentir e agir. Trata-se de um processo evolutivo, em espiral, que a cada giro abarca uma visão mais abrangente de si mesmo e do mundo. Assim, é indispensável buscar respostas na direção de apropriarmos-nos da verdade que liberta. Mas onde a verdade, ainda que muitos definam-se como detentores dela, seria isso possível no estágio em que nos encontramos? Não tenho receio de afirmar, com segurança, que o único ser que pisou neste planeta e era detentor de toda a verdade, nós o crucificamos, Jesus, o Cristo de Deus. Não é à toa que a figura do Cristo permanece como referência viva de consciência superior. Nele a verdade não foi um conceito, mas uma presença encarnada. Sua vida foi a expressão mais pura da lei divina, em ação, e cada ensinamento convida o ser humano a tornar-se também portador da luz. Crucificamos Jesus, mas sua verdade sobreviveu porque estava fundada no amor, e o amor não morre. Costumo usar para exemplificar de forma metafórica a nossa caminhada na direção da verdade, a montagem de um quebra-cabeça, melhor dizendo, de dois, ambos com ilimitadas peças. Um comporá a verdade e o outro contém peças de um quebra-cabeça não executável, que chamaremos não-verdade. Por isso, muitos perdem-se na tentativa de montar o quebra-cabeça não-verdade, posto que este não leva a resultado algum. Na nossa jornada, vamos juntando peças e tentando montar o quebra-cabeça verdade, porém as peças de ambos estão misturadas. Temos que descobrir quais fazem parte da verdade e quais não fazem. É um processo longo e demorado. Já avançamos bastante se olharmos para a jornada humana, desde a primitividade até os dias atuais. Mas qual é o limite? O infinito. Essa imagem do quebra-cabeça é profundamente significativa. Em cada escolha, cada crença, cada ação, estamos posicionando uma peça. Algumas se encaixam perfeitamente e ampliam nossa visão. Outras, embora semelhantes, pertencem à não-verdade e, ainda que pareçam ajustar-se, distorcem a figura maior. O discernimento, neste contexto, é a ferramenta que nos permite reorganizar as peças com humildade, aceitando desmontar para recomeçar, sem perder a fé de que a imagem final será sublime. Voltando ao quebra-cabeça. Você, caro leitor, já tentou montar um quebra-cabeça sem saber qual o resultado após completado? Normalmente, uma figura representando uma paisagem, se ele possui poucas peças, até é realizável, mas se possui um número grande de peças, torna-se uma aventura com pouca chance de sucesso. Agora vamos complicar um pouco. As peças de dois quebra-cabeças de grande número de peças estão misturadas. Com peças muito semelhantes na superfície e no formato, as de um encaixam-se nas do outro. Extremamente difícil montar, para não dizer impossível. Pois é, agora imagine que o número de peças é ilimitado e o resultado infinito. Simplesmente impossível montar o quebra-cabeça verdade. Não tivéssemos alguns iluminados em todos os tempos que vieram apresentar partes menores ou maiores do quebra-cabeça verdade montado e orientando a direção que deveríamos tomar para dar continuidade. Em nossa trajetória, vamos, portanto, acumulando peças de ambos, do quebra-cabeça verdade e do não-verdade. Cada ser possui uma quantidade menor ou maior de peças de ambos. Uns já apresentam algumas peças da verdade encaixadas corretamente, outras estão encaixadas, mas não fazem parte, precisam ser removidas. Esse processo de escolha, remoção e ajuste das peças não é apenas cognitivo, ele é moral, afetivo e espiritual. A cada nova compreensão que alcançamos, somos desafiados a viver coerentemente com ela e, a cada vez
que nos apegamos a uma peça falsa, por orgulho ou medo de rever posições, atrasamos a montagem do quadro maior. Progredir, portanto, é um ato contínuo de desapego e reconstrução interior. Esses iluminados surgiram ao acaso e por obra do acaso ou foram enviados? Onde a verdade? Se considerarmos que o acaso os produziu, temos que admitir uma grande sabedoria no acaso. Se, no entanto, foram enviados de um lugar desconhecido, ou poderíamos dizer de um plano invisível, apresentaram-se utilizando um corpo físico, nas figuras de filósofos, cientistas, profetas. Utilizando um corpo físico, pois todos tinham um corpo biológico, ou eram esse corpo? Qual a alternativa que carrega a verdade? Se foram enviados, quem ou o que os enviou? Ou ainda, se esse conhecimento foi transmitido a partir do plano invisível e trouxeram suas contribuições através de inspirações. Que plano invisível é esse? Quem ou o que os inspirou? Essas questões nos conduzem a uma realidade transcendente, a existência de um plano maior de inteligência e amor, do qual esses seres iluminados são mensageiros. Sua presença entre nós não foi um acidente cósmico, mas um ato de intervenção misericordiosa, visando alavancar nossa evolução. Aceitar isso não significa renunciar à razão, mas sim ampliá-la, abrindo-se à dimensão do sagrado como componente real da existência. Deduzimos que grande número de peças já estão disponíveis. Considerando o conhecimento até aqui conquistado, precisamos separá-las, separar o joio do trigo, o que é e o que não faz parte da verdade, realização que tem sido feita à medida que progredimos no conhecimento, apropriando-nos das peças do quebra-cabeça, verdade, e montando-o. A verdade é produto do acaso ou está posta, desde sempre, por uma inteligência suprema? Precisamos tirar o véu da ignorância e conhecer a verdade. Tirar o véu que esconde a verdade é revelar a verdade. E a verdade, ainda que relativa ao estágio evolutivo de cada um, possui traços comuns, liberta, ilumina e convida à transformação. Não se impõe pela força, mas se revela àqueles que a buscam com sinceridade. Ela não é dogma, mas experiência viva. O auxílio trazido por seres especiais em todos os tempos, como os reveladores individuais ou coletivos, no que se refere à ciência, muito ainda virá. Entretanto, os gênios nas questões mais profundas acerca do ser humano e seu papel neste mundo, condutores das propostas mais ousadas, com papéis considerados messiânicos, como podemos destacar dentre tantos, em especial Moisés e Jesus, parece que encerram seu ciclo, lançaram as bases fundamentais, o alicerce para a construção do conhecimento moral e espiritual, se isto faz parte da verdade. Daqui para diante o processo deverá ter envolvimento mais coletivo na utilização do alicerce para encaminhamento da construção pelo comprometimento maior do conjunto da humanidade. Uma responsabilidade de todos. É o chamado para uma nova era, a era do coletivo consciente. A verdade, que antes era entregue por alguns, agora precisa ser vivida por muitos. Não basta admirar os mestres, é preciso caminhar com eles, em nós. A construção é partilhada e o progresso é fruto da cooperação entre almas despertas. Os recursos estão disponíveis para continuarmos a levantar o véu da ignorância e construirmos o edifício verdade. Isso é mais perceptível nas questões da ciência, onde raramente conquistamos algo mais avançado, nos últimos tempos, pela genialidade de um único indivíduo, como até bem pouco tempo atrás, mas por obra coletiva de muitos, por vezes até separados geograficamente, mas que juntam suas descobertas parciais que se completam numa obra maior, somando-se ao já conquistado, desde tempos remotos até mais recentemente. Essa nova lógica coletiva nos convida a superar a competição em favor da cocriação. O saber deixa de ser um patrimônio individual para tornar-se
um fluxo vivo de trocas, onde a inteligência não se mede apenas pelo brilho isolado, mas pela capacidade de convergir diferentes pontos de vista em uma verdade mais ampla. Na unidade dos contrários, surge a verdade mais rica. Variadas teses foram propostas ao longo dos milênios para entendimento do mundo nessas duas áreas de abrangência do conhecimento, moral e ciência. No entanto, após as depurações das teses, a maioria mostrou-se falsa, pois as buscas foram na forma de proposições, estudos, análises, gerando validação ou negação das mesmas. Da proposição à confirmação ou não das teses, tivemos por vezes séculos de aceitação de teorias falsas ou incompletas para chegar à compreensão de serem inverossímeis. Muitas vezes a demora pela depuração deu-se por conta do orgulho ou de interesses particulares de alguns grupos ou instituições, normalmente econômicos ou religiosos, na busca sempre pelo poder. Nesse cenário, o orgulho intelectual mostra-se como um obstáculo tão grande quanto a ignorância. Não raro, a ligação entre saber e poder criou dogmas científicos ou religiosos que impedem o fluxo natural do progresso. A verdade, para frutificar, exige humildade científica e espiritual. Precisamos aprender a desaprender para ver claramente. Demora a separação o joio do trigo, muito mais pela teimosia de alguns ou de muitos. Uma das mais conhecidas foi a de que a Terra era o centro do universo. Essa mistura de poder e religião nunca deu muito certo, pois pautada no interesse do orgulho e egoísmo até os dias atuais, sendo que a ciência e religião foram e ainda são usadas como instrumento de conquista e manutenção de poder, mantidas em vínculo pernicioso e degradante, pois, se fazem parte de um grande todo, como duas asas de um pássaro, precisam atuar em conjunto, cada uma em sua área, mas desvendando os pontos de conexão, para mantê-las em crescente progresso, de forma harmônica em seu conjunto. Na obra A União da Alma e dos Sentidos, o autor Ken Wilber vai destacar: é difícil determinar com exatidão quando nasceu a ciência moderna. Muitos estudiosos estabelecem a data mais ou menos em 1600, quando tanto Kepler quanto Galileu começaram a usar medidas precisas para mapear o universo. Mas uma coisa é certa: qualquer que seja a data escolhida, a ciência moderna, desde o começo, e de muitas formas importantes, sempre esteve em oposição à religião estabelecida. E prossegue mais adiante Ken Wilber. Apesar das súplicas dos corações sensíveis de ambos os lados, a relação entre a ciência no mundo moderno, ou seja, nos últimos 3 ou 4 séculos, mudou muito pouco desde que elas se enfrentaram durante o julgamento de Galileu, em que o cientista consentiu em ficar de boca fechada, e a Igreja concordou em não queimá-lo. À parte algumas exceções fantásticas, o fato histórico puro e simples consiste em que a ciência e a religião ortodoxas desconfiam uma da outra e por vezes até mesmo se desprezam mutuamente. Essa separação entre ciência e religião, embora tenha cumprido um papel histórico, não deve perdurar. O novo século exige a conciliação entre o saber racional e a sabedoria intuitiva, entre o método e a experiência espiritual, não para dissolver suas identidades, mas para criar um diálogo honesto, onde ambas apontem para a mesma direção, a compreensão profunda da realidade, visível e invisível. Mesmo assim, o processo tem sido útil para avançarmos na direção de levantar o véu da ignorância, que cobre o mundo à nossa volta, visível e invisível, e a nosso próprio respeito no contexto do universo, caminhando a humanidade para dias cada vez melhores, encontrando recursos para viver melhor com o meio que a cerca e estabelecer, principalmente, harmonia na relação com esse meio, com os indivíduos que a compõem e cada indivíduo consigo mesmo. À medida que evoluímos, fica claro que a evolução,
dá-se pelo progresso intelectual e moral, mas que só este último poderá conduzir a humanidade rumo à harmonia, à paz e à felicidade cada vez mais amplas e duradouras, independente de algo em nós sobreviver ou não ao túmulo. Entretanto, se algo sobrevive, as buscas devem ser maiores e irem muito mais além. Allan Kardec, entendendo da necessidade dos progressos intelectual e moral, formula a pergunta 780 de O Livro dos Espíritos. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Assim sendo, podemos depreender que a inteligência é recurso, é instrumento para o progresso moral, passando este a ser o progresso finalidade, o objetivo. Ainda assim, o codificador solicita mais explicações, sem numerar duas novas perguntas. A. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal? O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. B. Como é nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais esclarecidos os mais pervertidos também. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Esse desequilíbrio é, em muitos aspectos, a raiz dos conflitos modernos. Possuímos ferramentas científicas sofisticadas, mas ainda carecemos de critérios éticos maduros para orientar sua utilização. A tecnologia, sem moralidade, transforma-se em risco. O desenvolvimento intelectual não deve ser temido, mas pedirá cada vez mais uma profundidade de consciência que o torne servidor do bem. Novamente, amparo-me em José Herculano Pires na sua obra Introdução à Filosofia Espírita. Não existe a sequência tantas vezes apresentada de magia, religião, ciência, filosofia. O que realmente existe é um paralelismo de ação mental que parte da primeira tomada de consciência do mundo pelo homem. Na primeira paralela, temos a sequência magia-religião, que se desenvolve no plano da afetividade. Na segunda paralela, temos a sequência experiência-ciência-filosofia, que se desenvolve no plano da razão. Entre as duas, interligando o fluido do sentimento e da razão, temos a faixa de terra da praxis, onde o homem opera desenvolvendo a sua capacidade de manusear as coisas e os seres. Desse manuseio nasce o complexo do conhecimento, delta em que vão desaguar as correntes paralelas para a fusão que dará forma ao dualismo cultura-civilização. Nesse paralelismo, a história mostra-nos a constante tentativa de sobreposição de uma área sobre a outra, para evitar esse conflito e produzir o máximo progresso na direção da verdade, respeitando esse paralelismo. Necessário é que tenhamos a consciência de que ambas as áreas fazem parte do todo, mas utilizam recursos diferentes para levantar o véu da ignorância na conquista da verdade, do progresso. Assim, São Boaventura, no século XIII, assevera que são 3 olhos com os quais devemos observar o todo. Com o olho da carne formado pelos sentidos, observamos o mundo material. Com o olho da razão, observamos a filosofia, a arte, a lógica e a matemática. E, finalmente, o olho da contemplação, com o qual observamos o transcendente, o extrafísico, o dito mundo oculto. É na troca do recurso de observação, ou dito melhor, no uso do olho inadequado para determinada área de observação, é que encontramos as incongruências e conflitos na separação do joio do trigo e nos afastamos da rota da verdade. Eis a sabedoria necessária para os novos tempos, saber qual olho usar em cada situação. O erro moderno
foi tentar explicar o mundo sutil com os instrumentos do mundo denso. O resultado foi a negação da dimensão espiritual como realidade. Porém, à medida que as experiências subjetivas e os fenômenos transcendentes voltam a fazer parte da conversa cultural, retomamos o olho da contemplação, capaz de unir o céu e a terra na compreensão humana. Respeitando a observação em conformidade com o recurso apropriado, é que podemos entender a afirmativa de Leon Denis em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando diz: dia virá em que todos hão de compreender que não há antítese entre a ciência e a verdadeira religião. Há apenas mal-entendidos. A antítese se dá entre a ciência e a ortodoxia, o que nos é provado pelas recentes descobertas da ciência, que nos aproximam sensivelmente das doutrinas sagradas do Oriente e da Gália, no que diz respeito à unidade do mundo e à evolução da vida. E prossegue José Herculano Pires, Kirchstein Steiner caracterizou com clareza os dois elementos desse complexo com sua teoria da cultura subjetiva e cultura objetiva. A primeira é o acúmulo de conhecimentos abstratos de um aglomerado social isolado por contingências geográficas. A segunda é o acervo de obras materiais produzido por esse aglomerado. O desenvolvimento da técnica vai superando no tempo as distâncias dos aglomerados humanos e promovendo as aproximações que determinam a fusão das culturas isoladas num sistema cultural único, já em vias de conclusão em nosso tempo. Essa fusão de culturas é um sinal claro de que a humanidade caminha para uma consciência planetária. As fronteiras físicas diminuem e as culturais, ainda que resistam, já começam a se enredar em um tecido mais amplo de reconhecimento mútuo. A convivência entre diferenças, quando orientada pelo respeito e pela busca da verdade universal, é uma das mais ricas expressões do progresso moral coletivo. Percebe-se que é na somatória das descobertas, ao longo dos milênios, que vamos compondo o pacote verdade, seja nas questões da matéria ou nas questões ligadas ao ser humano, nos seus aspectos biológico, matéria e transcendentais. Enquanto não nos conscientizarmos que as partes somadas vão compondo o todo na direção da verdade, da montagem do quebra-cabeças verdade, ficaremos nos digladiando e cada lado achando que detém toda a verdade. E é justamente nesse embate entre verdades parciais que muitos se perdem, não pela ausência de verdade, mas pela incapacidade de perceber que toda verdade parcial é um fragmento de uma revelação mais ampla, quando cada escola, cada fé, cada ciência reconhecer sua contribuição sem pretensão de totalidade, estaremos mais próximos de um diálogo realmente evolutivo. Podemos perceber facilmente que já tivemos considerável progresso na área da ciência e tecnologia pelo uso da inteligência, ou melhor, nessa parceria razão e ciência, já aperfeiçoamos o instrumento inteligência e a ciência, mas ainda estamos longe do ápice em ambas. Porém, será que estamos utilizando todo o nível de inteligência atingido para a conquista dos valores morais? Posso garantir que não. A razão já é capaz de mostrar facilmente que deveríamos e poderíamos viver em melhores condições neste mundo. No entanto, vivemos conflitos e guerras entre nações, entre grupos sociais menores ou conosco mesmo. Se olharmos à nossa volta, notaremos com facilidade uma parcela considerável da humanidade sem o mínimo necessário, vivendo na miséria. Segundo alguns estudiosos, o século XXI é o século da depressão. Essa situação é fruto do ainda limitado progresso afetivo e moral que já deveríamos ter expandido. A razão já grita pela paz, mas esse grito não chegou ainda ao coração. O reino de Deus é obra divina no coração dos homens, disse Jesus ao sacerdote Hanan, relata o espírito Humberto de Campos pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier na obra Boa Nova. Assim,
A grande questão do nosso tempo não é sabemos o que fazer, mas estamos prontos para fazer o que já sabemos? A falta não é de informação, mas de integração entre o conhecimento e o sentimento. O coração precisa converter a razão em ato, em presença, em ação transformadora. O caminho para a paz não está apenas nos tratados, mas no interior de cada consciência, desperta para a responsabilidade coletiva do bem. Assim como fazemos mais claramente nas questões da matéria, o processo de depuração das teorias aplica-se também na compreensão de nós, seres humanos, de nossos conflitos e perturbações, na busca de respostas às perguntas: quem somos? Para onde vamos? Qual o nosso destino? Qual é o futuro do ser? Qual o futuro da humanidade? Entretanto, destaco nestas questões que cabe o uso do olho da razão e pude, em especial, o da contemplação. A contemplação, nesse contexto, não é uma fuga do mundo, mas uma imersão mais profunda nele. É a habilidade de enxergar sentido onde antes havia apenas rotina, de ouvir a voz do silêncio interior em meio ao ruído das opiniões, de perceber o invisível que sustenta o visível. Nesse olhar, o ser humano encontra não apenas respostas, mas uma nova maneira de perguntar. Já temos todas as respostas? Quanto você, caro leitor, já sabe da verdade? Que visão tem do mundo e do destino? Como encara qual seja o sentido da vida? Serão as adequadas respostas para essas e outras perguntas, algumas já provocadas anteriormente nesta obra, que direcionará sua vida, suas ações e atitudes. Dessa forma, precisamos tratar, a seguir, algumas das principais compreensões individuais ou de grupos específicos acerca dessas questões e, por conseguinte, os consequentes modos de vida. Deixaremos as questões do progresso intelectual de lado, sem abrir mão da ferramenta inteligência até aqui desenvolvida, mas ainda em progresso para análise e depuração das principais alternativas apresentadas ao longo dos séculos de história humana que propõem qual seja nosso futuro, e dessa forma fazermos racionalmente a escolha da mais coerente com nossos propósitos de futuro e possamos assim investir nesse futuro, mais coerentes com a verdade que já conquistamos. Entretanto, para isso, precisamos chegar à compreensão de qual seria esse futuro. O futuro não é um destino fixo, mas um campo de possibilidades a ser escolhido e cultivado. Ele se manifestará segundo a qualidade das ideias que abraçamos hoje e, principalmente, das virtudes que somos capazes de expressar. Ao buscar a verdade com um coração humilde e mente aberta, criamos a condição interna para entrarmos em sintonia com um futuro mais luminoso, não apenas para nós, mas para todos. Pois o progresso verdadeiro não é individualista, ele é solidário, universal e fraterno. Um longo caminho ainda a percorrer rumo ao progresso intelectual e moral, mas condizente com nossa condição de seres humanos. Iniciamos olhando a história da humanidade. Passamos pelo cérebro, pela dor, pelos guias invisíveis. Questionamos o destino, desmontamos verdades, descobrimos que o progresso é coletivo, que a razão precisa do amor e que o futuro não é espera, é construção. Chegamos ao fim desta reflexão, mas não ao fim da jornada. Se há algo que esta reflexão desejou despertar em você, foi a lembrança de que o caminho do ser é infinito e cada passo dado com consciência já é progresso. A inquietação que lhe trouxe até aqui é semente. A clareza que agora desponta é luz. Talvez você ainda não tenha todas as respostas, e isso é bom. Significa que o solo está fértil, que a alma está viva, que a jornada está em andamento. Volte a este vídeo quando sentir-se perdido. Analise os trechos que mais tocaram seu coração. Escreva sobre. Acrescente novas perguntas. Reescreva os sentidos. Não trouxemos palavras. É um espelho. É um chamado.
é um pacto silencioso entre buscadores. Que esta viagem reflexiva lhe acompanhe como um farol suave, não para iluminar o caminho inteiro, mas para lembrá-lo sempre de que a luz também vem de dentro. Continue duvidando com lucidez, continue buscando com humildade, continue ouvindo sua alma como quem escuta um velho amigo. Continue, porque a verdade, ainda que fragmentada, mora em você. A seguir, um guia prático para vivenciar os aprendizados. 1. Integre sua verdade. Liste 3 aprendizados profundos aprendidos que deseja viver mais conscientemente. Para cada um, escreva uma ação prática e realista para aplicar no cotidiano. 2. Crie um mapa do seu caminho. Em um papel ou caderno, desenhe 3 marcos: origem, onde estou, destino. Reflita e escreva suas percepções em cada ponto. Atualize esse mapa sempre que sentir que avançou. 3. Exercite a escuta inspirada. Escolha um momento da semana para escutar. Uma pessoa, um texto sagrado, a natureza, o silêncio. Anote o que lhe foi revelado nesse encontro. 4. Pratique o diálogo construtivo. Compartilhe uma ideia do livro com alguém. Abra espaço para ouvir outra visão. Foque no que se constrói a partir da escuta, não na concordância. 5. Viva com propósito. Escreva sua frase de propósito para este ciclo de vida. Leia-a todos os dias por 21 dias. Ajuste conforme for necessário. A verdade também amadurece. Por último, peço que sente-se confortavelmente e feche os olhos para uma dinâmica final de reflexão. Primeiramente, feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes. Então, imagine-se caminhando por um campo tranquilo. Agora, à sua frente, surge um espelho, mas não reflete o presente. Ele mostra a pessoa que você se tornará se cultivar tudo o que aprendeu aqui. Observe essa imagem com carinho e atenção. Quando sentir que é o momento, abra os olhos e escreva: quem eu vi, o que senti, o que preciso mudar para me tornar essa pessoa.